Marcos, vi que você tem bastante conteúdo legal. Interessante seria você também ensinar como cobrar consulta. E aí eu respondi ele, falei, cara, eu não posso ensinar isso, porque eu não cobro consulta. Eu nunca cobrei consulta e eu nunca vou cobrar consulta. Isso vai contra a minha proposição de geração de valor. O cara sentar na minha frente, tirar dúvida e me pagar 300, 400, 500 mil, 2 mil, 10 mil reais que for, para mim não faz sentido nenhum, pessoal. O que eu proponho é um ganha-ganha. O empresário ganha, eu ganho junto, entendeu? Não estou dizendo que a informação e a consulta não é importante, muito pelo contrário, é importantíssimo, mas eu não consigo ver valor nisso, pessoal. Então, na Save, em qualquer tipo de negócio que eu atuo, não tem cobrança de consulta. E aí os clientes pediam, Marcos, qual que é a nossa nova reunião? Porque, poxa, você veio aqui, trouxe tanta informação, trouxe tanta reflexão, trouxe tanta proposição de trabalhos e que eles já viram o resultado. Só que eu não tinha contrato fixo com esse cara. E eu não vou cobrar consulta e também não era o momento de propor um atendimento fixo, até porque eu não queria, tá, pessoal? Porque o contrato fixo tem que tomar muito cuidado, porque ele te exige muito e te entrega pouco. Então você tem que ter um contrato fixo desde que você tenha uma estratégia de agregar valor. E aí eu comecei a pensar, como que eu posso fazer para atender esse cliente, para conseguir atender esse cliente, levar qualidade, ser bom para ele e ser bom para o escritório? Surgiu a proposição do comitê tributário, que tem dado muito certo. E eu já não consigo participar de tantos assim, nem participo, mas foi muito importante. Porque na medida que eu fazia uma visita de prospecção com o cliente, e naquela linha que eu sempre ensino para vocês, ouvindo bastante, a partir do momento que você começa a ter experiência, e a experiência, nós já falamos sobre isso, você tem que começar. Ela vem a partir do momento que você se entrega, esquece de pensar no perfeito, faz o possível nas melhores condições, até não ter condição para fazer melhor ainda. Você começa a entender que alguns pontos eles se repetem, você começa a entender que alguns segmentos eles têm os mesmos problemas, e se você já resolveu um problema anterior, é muito provável que você consiga com alguns ajustes, e situações de outros segmentos inclusive, mas que se repetem. E aí quando você faz a reunião é fantástico, porque a pessoa acha que você é uma máquina de resolver problemas. E na verdade não é exatamente isso. É que você já resolveu tanto problema que você aprendeu a resolver problemas. Então isso já se repetiu várias vezes. E nesse quesito, o empresário via muito valor nessas reuniões, porque ele sempre saía dali com uma estratégia para melhorar o desempenho dele. E aí, nessa proposta de qual é a próxima agenda, e eu não tinha agenda, mas eu não queria deixar de atender, mas eu também não queria fazer uma proposta de contrato fixo, mas também eu não cobro consulta. Caramba, o que eu faço? Foi quando eu pensei, isso foi em 2014, 15 por aí, vamos estabelecer um comitê tributário. Como veio o nome comitê tributário? Porque comitê é bom, eu tiro um pouco do peso de falar conselho. Conselho ele leva a algo assim que as pessoas temem, gera uma certa insegurança, aquela questão de conselho de administração, dos filmes, das novelas, vou perder o controle da minha empresa, é muito engessado, não vou poder trabalhar. Comitê você tem um nome um pouco mais leve, dá uma sensação de, olha, de leveza. Tributário, comitê fiscal, alguns tratam como comitê gerencial e traz outras pautas para a reunião. Então eu tive casos que eu comecei com o comitê tributário, deu certo, evoluiu e se tornou um comitê gerencial, que aí tratava de outros assuntos que não apenas tributários de maneira estratégica. E como que foi a proposição? Vamos fazer o seguinte, eu te ajudo aqui a estabelecer um comitê, a trazer, e eu sempre me preocupei com isso, pessoal, da época que eu trabalhei na consultoria. Trabalhei com auditoria, com consultoria, com tudo que vocês imaginarem nessa área. É deixar um legado. Eu não queria, e assim como eu faço com os alunos, que vocês dependam do Marcos. Então toda essa minha vida de consultoria era uma vida de ensinamento. Porque o que você faz na consultoria? E a minha consultoria ela era muito ligada à assessoria, que era presencial, era ajudar a pessoa a fazer. Não era só o Zé da ideia. Faz isso aqui que eu acho que vai dar certo. Boa sorte. Tchau. Me fala depois.
Era ir lá no campo de batalha, de fato ajudar. Então era muito mais uma consultoria, um assessoramento do que uma consultoria. E nesse caso era deixar o legado. Então como que eu deixo o legado sem necessariamente ter que trabalhar aqui durante muito tempo, sem necessariamente a mesma contrapartida por parte da empresa? Foi trazer as pessoas estratégicas do negócio para uma reunião, que vamos chamar essa reunião, ela pode acontecer a cada 15 dias, a cada 30, eu acho saudável a cada 30, mas dependendo da situação, se tem muitas pendências urgentes, pode ser a cada 15, porque o comitê ele tem plano de ação, ele tem execução. Então não adianta ser semanalmente, por exemplo, porque você não vai dar tempo das pessoas produzir aquilo que precisa. Então o negócio não anda. 30 dias eu acredito que é o ideal, 45 é o máximo e 15 em situações de extrema urgência. E cada pessoa-chave de cada departamento, porque o tributário ele tem reflexo em tudo, nós trazíamos para uma reunião mensal. Mas o que eu fazia antes? Eu fazia um estudo com as pessoas envolvidas, em que eu fazia uma entrevista para entender sobre a perspectiva dela, quais são os problemas, o que nós temos que melhorar, por exemplo, né? Vou dar um exemplo de um trabalho que a gente fez muito de base. Então eu fazia uma entrevista, por exemplo, o Tihai vai deixar aqui, e colocando assim, por exemplo, olha só, gerente de TI, né? O que ele faz quando identificado, e depois, deixa eu só pegar se eu coloquei aqui, que eu tirei, porque ficava muito específico. E aqui, depois eu já pegava o relato deles, de cada um, para ir organizando a pauta. Então qualifico as pessoas, por exemplo, esse cara é um gerente de TI, o gerente contábil, fiscal e assim sucessivamente, as pessoas que vão participar. Tem aqui uma pessoa que era gestora de digitação, olha só pessoal, e aí ela aqui, o que ela fazia, né? O gestor de digitação não é vamos dizer que uma gerência muito convencional. E assim sucessivamente. Pode tirar, Thierry. Eu qualificava as pessoas, entrevistava, selecionava todas as questões de melhoria, quando a ideia era começar de base, e trazia para discussão no plano de ação de quais eram as prioridades, certo? Tem casos que a base já está mais bem estruturada. Então eu não preciso trabalhar muito essa questão de procedimentos, porque o negócio está maduro, já é uma empresa que tem auditoria, quando a auditoria é realizada já é feita uma validação dos controles internos, então nós trabalhamos especificamente nas questões estratégicas, que é o que eu vou chegar agora. Então se eu estou trabalhando base, entrevista as pessoas, pontuo quais são os pontos ali que devem ser trabalhados, levo para uma reunião, e estabeleço junto com o comitê quais são as prioridades.